Bom dia, Uruguaiana. Bom dia, amigos ouvintes do seu programa Bom Dia, Uruguaiana. Hoje, 7 horas da manhã, é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. 25 de julho de 2025. Sexta-feira, 7 horas da manhã. Bom dia, Brasil, bom dia, Uruguaiana, de Uruguaiana para o Brasilzão, com o seu programa que vai das 7 horas da manhã até as 7 horas e 30 minutinhos. Claro que neste programa as catorritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Nós formamos a nossa maior roda do mate, a maior roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora. Vamos juntinhos com você. Você pode comentar, pode compartilhar, pode curtir e, claro, mandando teu olá, daí que eu mando meu olá daqui. Bom dia para você, Bispo Leandro Sanches na sua comunicação. Conto com a sua presença, conto com você na roda do mate, na roda do chimarrão, e também tem a palavra de Deus. Anunciamos o Evangelho Salvador, transformador, o Evangelho que nos dá vida com esperança, e também a IMP, Igreja Missionária, a Palavra do Evangelho, que está localizada no bairro Ipiranga, na rua João Dremê Silva 822, terça, quinta e domingo, às 19 horas da noite. Vamos juntinhos com você, ligado conosco na programação. Começamos já a nossa roda do mate e já vamos então conferir com você a hora e já mandando aquele alô, desejando aquele bom dia aí a toda a nossa audiência. São pontualmente 7 horas e 2 minutinhos da manhã e já tem gente se ligando conosco na programação, se ligando conosco direto de outras cidades, outros estados, e também direto de Uruguaiana, lá no bairro Ipiranga, está minha mãe, a pastora Maria Eloá de Barros Sanches. Hoje é sexta-feira, se preparando para o último finalzinho do mês de julho, 25 de julho de 2025. Bispo Leandro Sanches, comunicando com você o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Já temos gente conosco, manda um olá, daí eu mando um olá daqui. São 7 horas da manhã e 3 minutinhos, a hora certa é aqui é a hora certa. A minha mãe já está ligadinha conosco lá na IMP no bairro Ipiranga. Bom dia, minha mãe, um abraço para a senhora, pastora Maria Eloá de Barros Sanches. E também o Marquito Pofal, alô, bom dia. Marquito Pofal se ligando conosco na programação. A Mariusa Franchini e toda a família sejam abençoados nesta sexta-feira. Um abraço, obrigado pela participação. Daniel Oliveira Nunes e família, alô, bom dia. O Daniel Oliveira Nunes. E também chegou ele, o Valdir Cardoso, alô, bom dia. Bom dia, Valdir Cardoso, aqui no bairro Cidade Nova. Um abraço, Valdir. Um abraço para tua esposa, irmã Iraci, o filho Nicolas e também a filha Jennifer, né? Obrigadíssimo aí por sempre estar nos acompanhando na programação. Bom dia! E vamos juntos com você, se liga na hora, São 7 horas e 4 minutinhos. A hora passa rápido, rápido passa a hora, e nós aqui se achegando com você na comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar mais um mate? E daqui a pouco nós vamos para a palavra de Deus. Vamos tomando aquele matezinho com você, tia Vera Abade. Alô, bom dia, tia Vera. Como é que está a senhora? Aí no bairro Cabo Luiz Quevedo, né? Claro, bairro Cabo Luiz Quevedo, a tia Vera Abade se ligando conosco na programação. Então hoje é sexta-feira, manhã nublada na cidade de Uruguaiana. Provavelmente que vem aí no final de semana uma chuva, mas enfim, que Deus derrame sobre nós a sua graça, o seu poder, o seu amor sobrenatural. Vamos se ligando conosco, Loreci Borges, Maria Borges e a filha Larissa lá no bairro Cabo Luiz Quevedo. Vamos tomar este mate. Bah, mas que mate, que erva, essa aqui é aquela erva, a erva que nos acompanha aí na programação, junto com aquele mate especialíssimo, o mate da manhã. Quem é que já está conosco? O Luiz Cândia, sua esposa Ângela, no bairro
Salvador Faraco, alô, bom dia, bairro Salvador Faraco, o povo se ligando conosco na programação. Hoje é sexta-feira, tá? Véspera de final de semana, o último finalzinho de semana do mês de julho. O tempo passa rápido e nós aqui sempre ligados com você. Um abraço para você que está chegando agora. O Luiz Carlos Valau, aqui no bairro Cidade Nova, a Rita Rios Valau se ligando conosco na programação. Um abraço, fica ligado conosco até 7h30, porque das 7 até as 7h10 é aquela conversa, aquela roda do chimarrão, roda do mate, e depois das 7h10 em diante é a palavra de Deus. Valdair Silva, alô, bom dia, um abraço. Valdir Silva aqui, claro, no bairro Cidade Nova, né? Temos bastante gente aqui no bairro Cidade Nova. Valdir está conosco, um abraço, Valdir. Tomando, claro, se preparando aí para mais um dia de trabalho. E antes de sair para o trabalho, aquele programa, aquela palavra, a gente já sai para trabalhar já feliz da vida, já ouviu a palavra, já conversamos, tomamos mate e depois vamos para o trabalho. Então, Valdir, um bom trabalho para ti, um abraço e obrigado pela participação. Vamos lá, Luiz Cândia, vamos lá, tia Vera Abade, bom dia, Loreci Borges e família também, um abraço. Vamos juntos com você, se ligando conosco na programação. Quando o povo vai se chegando, a minha prima Marlene Vargas, isso lá em Porto Alegre, a Suzy Cauê, o Thiago Renan Flores, no bairro Nova Esperança 2, aqui no bairro Nova Esperança 2, isso, a Suzy Cauê, o Thiago Renan, a Franciele Guimarães, o Luciano Brandão, Cláudio Miro dos Santos, Rosa Aparecida dos Santos e a Miriam dos Santos se ligando conosco na programação, no bairro Nova Esperança 2. Bastante gente se chegando, porque é cedito da manhã, são 7 horas da manhã e 7 minutinhos, não podemos se perder da hora, tá? Você já vai se preparando, vou tomar mais este mate. Web Esperança, irmão Félix, alô, bom dia, irmão Félix, um abraço para ti, para toda a família, pastor Fernando, isso, Fernando Vargas, né? Do Ministério Tempo de Ficar Pedra, né? Isso, lá, Tempo de Semear Pedra Edificada, é lá no bairro João Paulo II, alô, bom dia, povo do bairro João Paulo II, minha mãe tá chimarrando, já com fogo a lenha, bombando, e nós aqui tomando aquele mate também, junto com você. A Jéssica Oliveira está online, isto lá em Porto Alegre, né? Se eu não me falha a memória, no Morro São José. Um abraço, Jéssica Oliveira, para ti e para toda a tua família aí em Porto Alegre, na grande Porto Alegre. E nós vamos se ligando na hora, porque olha, 7h08, vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais este mate com aquela erva que você já conhece, mas que erva, hein? Vamos já nos preparando, recuando a nossa super cuia, a nossa super chaleira aqui, ó, nos acompanha aqui na programação, e já vamos então, já nos preparar para a palavra de Deus, que já vou anunciar para você, porque de repente, né, você pode acompanhar. Eu sempre gosto que a pessoa acompanhe na Bíblia, né? Se não puder, ok, claro, pessoas estão no compromisso do trabalho, estão saindo para trabalhar, mas se você puder e quer acompanhar, você já pode, né? Aí você pode abrir a tua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, tá? Então você pode, de repente, você está em casa, se preparando para sair, mas você tem tempo ainda de abrir a palavra de Deus. Você abre em 1 João, capítulo 1, no versículo 8. Então vamos tomar este mate, então, sem mais delongas. E aí já vamos, então, para a palavra de Deus. Valdir Cardoso, bom dia, obrigado. Jéssica Oliveira, direto de Porto Alegre, alô, bom dia. O povo vai se ligando com a tranquilidade, vai se achegando. Vai se achegando vivente, vai te aproximando, porque já está na hora, Recuamos nossa cuia para cá, como de costume, conferindo a hora. São 7h09 da manhã. Vamos então já com a palavra de Deus, né? 7h09 da manhã desta sexta-feira, dia 25 de julho do ano de 2025, né? Isso, claro. 1 João 1,8 diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós,
Tá? Vitor Bartolo, alô, bom dia. Bom dia, Bispo Leandro. Bom dia, Vitor Bartolo, lá no bairro Vila Ípica 1. Vitor Bartolo e família. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quem nunca se perguntou qual o tamanho do pecado? Quem nunca pensou, o pecado que eu cometi é pequeno? Quem nunca disse, olha, aquela pessoa cometeu um pecado enorme? Porém, a gente se questiona sobre a questão do pecado. Quanto pesa o pecado? Que tamanho tem o pecado? Que altura tem o pecado? Olha, pecado é simplesmente aquilo que não agrada a Deus. Independentemente se for um ato pecaminoso enorme, ou um ato pecaminoso que talvez para muitos seja um pecado mínimo, sem querer, sem pensar, mas foi cometido, isto é pecado. Talvez nós nos perguntamos, pastor, há alguém que não pecou? Claro que no âmbito muito espiritual nós sabemos que só Jesus não caiu em transgressões, Jesus não caiu em contradições da sua boca, daquilo que saía da sua boca, Jesus não caiu em contradição da palavra, não caiu na contradição da acusação, não caiu na contradição de acusar o próximo, não caiu na contradição de ser pego pelas suas palavras, porque este sim, nunca, jamais pecou. Mas pelo contrário, ele veio combater o pecado. Mas de que forma? Através de mostrar que é possível nós vencermos o erro, o pecado, através do quê? Do amor em Cristo, no amor dele. Tá? Porém, a Bíblia não diz que há um ser humano sequer que não tenha caído em transgressão. Porque nós nascemos de uma geração, viemos de uma geração pecaminosa, que é a geração de Adão, a geração adâmica, que pecou, e por isso o pecado entrou no jardim do Éden, entrou então no mundo, e dali para diante há uma grande batalha espiritual entre eu não cometer o pecado e entre o pecado seguir o ser humano. Está entendendo? Por exemplo, o ser humano luta para não cair em contradição, para não errar, para não pecar, mas o pecado, o erro, ele persegue o ser humano, e muitas vezes ele acaba vencendo o ser humano, que acaba aí caindo em contradições, e acaba ou percebendo, ou sem perceber, acaba então com o pecado invadindo o seu ser, a sua alma. Então veja aqui, ó. Então a Bíblia diz, se eu falar que eu não tenho pecado, eu não estou mentindo para alguma pessoa. Eu estou mentindo para eu mesmo. Porque se eu disser que não tenho pecado, eu vou contra a Bíblia. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Vai entender agora. Se eu disser para mim mesmo, disser para você, olha, irmão, fulano, eu não tenho pecado. Eu não erro. Eu não estarei levando a você a uma mentira, mas porém eu estarei mentindo contra a Bíblia, contradizendo o que a Bíblia diz, que todos pecaram. Que todos erram. Ou numa falha, ou em outra. Talvez para muitos olhem para você e digam, não, esse cara nunca errou. Mas nós sabemos de nós. Nós sabemos que a cada amanhecer, até o anoitecer, a cada dia da nossa vida, nós lutamos para não errar, para não falar palavra negativa, para não olhar para as pessoas de modo errado, para não cumprimentar as pessoas com falsidade. E nós nos cuidamos para isso, mas muitas vezes no dia nós caímos. Porque se nós observarmos no mundo, está cheio de enganos, cheio de erros, cheio de falhas, e nós vivemos neste mundo. Porém, nós não pertencemos a ele. Então veja aqui, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. É mais fácil nós admitirmos que somos da geração pecaminosa e termos a graça de Jesus com a sua misericórdia conosco, do que dizer que nós não erramos. Pode ser a pessoa mais rica que tiver, pode ser a pessoa com mais idade que tiver, mas em algum dia ela contradisse
algum contraponto da palavra de Deus. E pecou. Todos pecaram. Veja que e a verdade não está em nós. Então não podemos mentir para nós mesmos. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu vim de uma geração pecaminosa e eu reconheço que em muitos momentos eu contradigo a tua palavra e acabo pecando. Há muitas maneiras, milhões de formas, milhões de tipos de pecados. Porém, o bom disto é que nós temos alguém que sabe da onde nós viemos e que não nos desampara e que não nos deixa por causa do nosso pecado, que é Jesus. Agora, pensa comigo, o que seria de nós se não tivéssemos Jesus Cristo para nos perdoar daquilo que a nossa geração talvez tenha errado lá na fundação da criação humana e que se espalha até hoje, que é o pecado, que traz aquela consequência negativa na nossa vida. Então, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Não enganamos a Deus e não enganamos também o próximo. Porque nós estamos mentindo. Porque todo ser humano pecou. Tá? Então veja no versículo 9. Agora veja aqui. Ó. Talvez você diga: pastor, então não há solução para mim? Eu quero me arrepender, eu quero viver de forma certa. Há uma solução, sim, sempre houve. Só que a pessoa, ela foge de reconhecer o seu erro e acaba então se distanciando da solução que Deus tem para si. Que é, olha aqui, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Talvez chegar: pastor, confessar para quem? Para Deus. Se você chegar no altar de qualquer igreja que prega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti e eu confesso a Ti tudo que eu cometi. Aí você pode se perguntar: mas para que me confessar a Deus se Ele me conhece? Exatamente. É outro ponto ao qual nós precisamos entender. Deus conhece toda a tua falha. Ele conhece o teu agora, teu pensamento neste momento. E Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Porém, Ele quer que você tome a posição de reconhecer a criatura que você é. Nós somos criaturas, feituras de Deus, mas tivemos a oportunidade de conhecer Jesus, nos arrependermos e sermos chamados filhos de Deus. Porém, há esta oportunidade que Deus nos dá, se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo. Ele quem? Jesus Cristo, Deus, o soberano, o eterno. Então nós não precisamos conviver com o pecado, mas precisamos lutar contra ele. É diferente. Porque o pecado jaz no mundo, ele habita no mundo, mas nós precisamos entender que o pecado existe, mas nós não precisamos conviver com ele. Mas nós precisamos lutar dia após dia contra ele. É melhor nós dizer: Senhor Jesus, o meu inimigo é o pecado. Aí nós vamos saber que a cada amanhecer nós temos que lutar para não cair, para não errar, para não pecar a cada amanhecer da nossa vida. Então, mas se nós chegarmos, termos a coragem em nós mesmos de nos confessar que dos nossos erros, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça? É aquela acusação. Você pecou, você errou, você fez, você aconteceu. Então Deus, Ele vai nos perdoar. Ah, mas e o homem, o ser humano, se ele não nos perdoar, o que vai acontecer? Olha, você faz a sua parte, você peça perdão a Deus, você peça perdão de repente para alguém que você cometeu um delito, um erro, uma falha, um mal olhado, pensou negativo, pensou mal, aí você pede perdão, e se ela não te perdoar, você está livre. Porque olha aqui, ó, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Se você já pediu perdão para Jesus, se arrependeu de tudo aquilo que você cometeu, pensadamente ou impensadamente, fica tranquilo. Não importa o que a outra pessoa vai dizer, não importa se aquela pessoa ao qual você pediu perdão vai conseguir perdoar você, o que importa é que o teu coração sentiu e pediu perdão
e se arrependeu, e então entra o Senhor Jesus Cristo com o seu perdão e vai purificar a tua alma, e você vai recomeçar a tua vida de cabeça erguida. Então é preciso nós lutarmos contra o pecado, é preciso nós pregarmos contra o pecado, mas é preciso também nós sabermos que nós estamos à deriva. Então se diga, pastor, mas eu sou crente, sou de Deus. Exatamente, mas veja o que a Bíblia diz. No livro de Jó, o pecado ronda o mundo. De onde tu veio? Eu venho de rondar a terra. Eu venho de lançar dardos, eu venho de observar o crente, eu venho de tentar destruir a família do crente, eu venho tentando buscar alguém para levar para o inferno. É isso que Satanás quer. Através do quê? Da semente do pecado. Da semente do erro, da intriga, da contenda, do ciúme, da inveja, da miséria. Isto tudo são obras que Satanás traz para que nós venhamos de uma forma ou de outra cair no engano, cair no pecado e aí perdermos a nossa salvação. Porém, Jesus está dizendo, ó, se nós se arrependermos, se os nossos pecados caírem na confessia, na confissão de Jesus Cristo, ele é fiel. O que é ser fiel? É aquele que não mente, é aquele que disse que vai fazer e faz. Então ele disse que vai nos perdoar, ele vai nos perdoar. Olha quantas pessoas Jesus perdoa. Perdoa aquela mulher adúltera, aqueles que iam a ele pedindo libertação. Ele diz, vai, teus pecados não existem mais, não cometa de novo. Jesus nos perdoou. Então imagina o amor de Deus, de Jesus daquela época, imagina, é o mesmo hoje. Porque não mudou o amor de Jesus, o que mudou foi o pensamento do ser humano. Mas o amor de Jesus é o mesmo de ontem. E hoje e amanhã será o mesmo. Então, lembre-se que você tem com você um advogado fiel para perdoar os seus pecados. Mas você precisa confessar a ele e reconhecer que nós somos da natureza pecadora. E não somos melhor que ninguém. Não podemos acusar, você pecou. No momento que eu acuso alguém que ele pecou, eu também estou na mesma posição de Satanás. Porque quem é que acusa? É Satanás. Então eu não tenho essa autoridade nem como pastor, nem como pregador de acusar o ser humano. A minha autoridade é para pregar o evangelho e lutar contra o pecado e levar às pessoas uma solução que leva a Cristo Jesus, que é vencer o pecado através do sangue de Jesus. Mas eu não tenho autoridade para dizer, você pecou. No momento que eu digo, você pecou, eu estou pecando também, porque eu estou me colocando na posição de acusador. E quem é que acusa? É Satanás. E quem é que liberta? É Jesus. Então esta batalha ela vai haver sempre. Jesus Cristo buscando a nossa salvação, a nossa alma, a nossa eternidade, e Satanás tentando nos tirar aquilo que de mais precioso nós temos, que é a eternidade com Cristo Jesus. Então a batalha entre o pecado, o erro e o bom e Jesus sempre vai seguir, sempre, todos os dias da nossa vida, nós vamos ter que combater contra o pecado e lutar para que o sangue de Jesus faça nós sermos vencedores. Então, por isso que eu sempre torno a dizer, não há alguém justo, todos pecaram, todos caíram na transgressão, ninguém é melhor que ninguém. Não podemos sair por aí acusando, não podemos sair aí dizendo, o fulano é assim, fulano desse jeito. Eu tenho que olhar para mim, me olhar no espelho e dizer, eu sou pecador. Eu não quero mentir para ninguém e nem me enganar a mim mesmo. Quando eu falo isso, Satanás corre e dizer, este reconheceu. Ele vai agora em busca do Deus dele. E Satanás não vai poder te acusar. Quando? Quando você confessar os pecados a ele. Então diga, Senhor, eu sou pecador. Não precisa você gritar na igreja para todo mundo ouvir, Senhor, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Não, você vai, se humilha, ora em espírito, fala em mistérios, deixa a unção de Deus cair em você, e aí você se humilha, e aí Jesus abraça você, você diz, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso confessar a Ti os meus erros. E aí Jesus vai dizer, vinde a mim, meu filho, eu estou aqui, eu sou o teu advogado, eu te perdoo, eu morri por você. Então, meu amigo, vamos pregar o evangelho salvador de Jesus, vamos pregar o amor de Deus. É simplesmente isso, o amor de Jesus e nada mais. Que a graça de Deus esteja com você nesta semana,
neste fim de semana, que você com sua família seja abençoado neste final de semana. E lembre-se, o pecado ele jaz no mundo, mas nós temos o sangue de Jesus para lutar contra ele a cada amanhecer e a cada dia. Que Deus abençoe você. São 7 horas da manhã e 26 minutinhos da manhã. Vamos, isso, 7 horas e 26 minutinhos da manhã, e nós já estamos ligadinhos com você. Tem mais gente chegando. Vitor Bartolo, bom dia. Pastor Henrique Toledo, isso, um abraço, Pastor Henrique Toledo, um abraço para o Senhor, para o ministério qual o Senhor congrega, um abraço, Vitor Bartolo, Jéssica Oliveira de Porto Alegre, Valdir Cardoso, aqui no bairro Cidade Nova, e tem mais gente chegando, alguns já estão olhando a programação, mas você pode depois se inscrever no YouTube, tá? Vai lá, Vitor Bartolo, Pastor Henrique, se inscrevam lá. Jéssica também Oliveira, vai lá no YouTube, depois termina o programa, você clica lá, Pastor Leandro Sanches, Daniel Oliveira Nunes, temos assistindo aqui em Uruguaiana, mandei um abração para ti, Daniel, lá no começo do programa, manda de novo, claro, e seja recíproco esse abraço, hein? Um abraço, Daniel Oliveira Nunes, aqui em Uruguaiana, ligadinho na programação, tá tomando aquele chimarrãozinho, aquele mate com alegria. Daniel, te inscreve lá também. E se inscreva a família, né? Aonde eu vou, eu digo, me presta seu telefone, faz o favor, posso inscrever você no YouTube? Aí a pessoa diz, pode. Aí eu vou lá, clico lá e inscrevo, né? Para que no ano que vem nós possamos transmitir o programa também direto do YouTube. Mas aí você precisa se inscrever, precisa clicar lá, dar o teu like lá. Clica lá, Pastor Leandro Sanches. Já ultrapassamos aí 200 e poucos vídeos aí no YouTube, Pastor Leandro Sanches. Vamos tomar este mate e vamos orar, né? Claro. Senhor Jesus Cristo, grande e poderoso Deus, obrigado pela tua graça sobre nós. Nos leva, Senhor, a vencer a cada dia o mundo pecaminoso, Pai. Que a cada dia sejamos restaurados, reestruturados, restituídos através da tua fidelidade, do teu perdão, Pai. Perdoa nossa fraqueza, perdoa nossos erros, nossas falhas. Perdoa, Pai, porque acusamos o ser humano. Perdoa, Pai querido, porque a cada dia caímos, Pai, na tentação do mundo. Nos leva, Pai, a crermos mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Abençoa o trabalhador da granja, da chácara, da fazenda, da estância. Abençoa, Pai, este Brasilzão afora, nossas autoridades de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, também o Corpo de Bombeiros de cada cidade. Abençoa as autoridades, Pai, de cada cidade, cada estado, cada país, aonde estiver alguém pregando o teu evangelho, seja livre, seja restaurado, para que o Espírito Santo o use a cada dia. Abençoa cada ministério, Pai, aonde há um pregador, alguém, um servo, uma serva orando, que sejam abençoados desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E, Pai querido, abençoa aquele que está desempregado, que neste final de semana ele tenha o seu sustento, para que no mês que vem ele possa também ter o seu salário digno. Repreende, Pai, o devorador, destruidor, cortador e migrador, que tenta agir na vida das pessoas, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoa eles, dá um final de semana abençoado. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã, mas a hora passa, são 7 horas da manhã e 29 minutos pelo meu telefone. E os passarinhos revoando nesta manhã, ó. Se escuta o som das asas dos passarinhos revoando nesta manhã, é a natureza, né? A natureza de Deus é maravilhosa. Então, que Deus abençoe a tua vida. Um abraço, Xavier Abad. Tivemos uma semana abençoada, maravilhosa. E que Deus queira que na segunda-feira eu possa estar com você às 7 horas da manhã, com o seu programa Bom Dia Uruguaiana. Um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana, até segunda-feira. Um abração, bom final de semana. Um abraço do Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana.